Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Meridiane Cristina e nós estamos aqui juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje trabalharemos o eixo da gramática. Vamos tratar do assunto que a gente chama de colocação pronominal, né, que está no capítulo 2 do nosso livro didático. A colocação pronominal é um assunto em que nós temos por objetivo revisar as regras de colocação pronominal e conhecer as principais tendências do uso dos pronomes oblíquos átonos no Brasil, porque uma coisa é o que a gramática diz e outra coisa é o que o uso da língua faz, né? Nós vamos refletir sobre a variação linguística a partir dos estudos sobre colocação pronominal. Nós vamos comparar as regras de colocação pronominal na norma padrão com o seu uso no português brasileiro coloquial, que é esse nosso jeito de falar todos os dias, né? No roteiro de estudos, a gente vai conceituar colocação pronominal, falar dessas regras de colocação pronominal e vamos tratar também da variação linguística e tendências de uso dos pronomes no Brasil, né, os pronomes oblíquos no português do Brasil. E aí, para início de conversa, eu trago esse poema do Oswald de Andrade a respeito de colocação pronominal. O nome do poema é Pronominais, né? Em que ele brinca aqui com o correto a se dizer, né? Ele começa dizendo: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, quer dizer, aqueles que entendem de gramática, o professor e o aluno que está estudando, e também o mulato sabido, eles dizem dessa forma, ou deveriam dizer, né? Dê-me um cigarro. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, ou seja, as pessoas comuns, a fala no seu dia a dia, eles dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Então a gente observa aqui a diferença no uso desse me junto com o verbo. Aqui ele diz dê-me, o me aparecendo depois do verbo, e aqui ele diz me dá, né? O sentido é o mesmo, né? Só a posição do pronome que muda. E é a partir dessa contextualização que nós vamos falar da colocação pronominal. Então, quando nós estudamos colocação pronominal, o que nós estamos estudando? A posição correta dos pronomes oblíquos átonos junto ao verbo. Então, a gente só vai ter que prestar atenção em duas coisas quando nós estudamos colocação pronominal: nos pronomes oblíquos átonos e no verbo. Então, dependendo da ordem, da regra gramatical, esse pronome ele pode vir antes do verbo, ele pode vir depois do verbo, ou ele pode vir no meio do verbo. Que pronomes oblíquos átonos são esses? A gente já conhece os pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, ou ela, nós, vós, eles ou elas. Aqui a gente tem um pronome pessoal oblíquo, átono, que são esses usados sem preposição, e são esses pronomes dessa coluna aqui que nós vamos estudar hoje, observando a regra de colocação deles, né? Quando eles aparecerem na frase, eles devem vir antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Então, é com essa coluna aqui dos pronomes que a gente precisa se preocupar para o nosso estudo de hoje. Então, a colocação pronominal, ela tem três classificações, né? A gente poderia dizer assim. Então, a classificação 1, a gente chama de próclise. Observe aqui que esse pró está destacado, né? Indicando que a próclise ocorre quando o pronome vem antes do verbo. A ênclise acontece quando o pronome vem depois do verbo. E a mesóclise acontece quando o pronome vem no meio do verbo. A gente vai já ver isso na prática, como é que isso funciona. Então, o que seria a ênclise, né? Por exemplo. Então, as principais tendências de uso da próclise no Brasil, né? A próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Então, quando que nós vamos usar a próclise? Quando nós tivermos o que a gente chama de palavras atrativas, ou seja, palavras que puxam, que chamam ou que obrigam o pronome para perto do verbo. As palavras atrativas que obrigam a próclise são palavras negativas, como não, nunca, nada, ninguém. Por exemplo, aqui, Jorge não o encontrou no mercado. Se não tivesse essa palavra não, ficaria Jorge encontrou-o no mercado. Mas como a palavra negativa não aparece aqui, então ela traz o pronome para antes do verbo. Também acontece isso quando a gente tem palavra interrogativa ou exclamativa.
quando a gente tem frases interrogativas ou exclamativas, ou também as frases optativas, que são aquelas que expressam desejo. Quando isso acontece, a próclise também vai ocorrer. Aqui, por exemplo, quem nos dará a resposta? Por que ficou aqui esse nos antes do verbo? Primeiro, porque a gente tem um pronome na frase. Segundo, porque é uma frase interrogativa. Quando a gente tem advérbios na frase, também acontece isso. Agora me conte essa história. Aqui o advérbio agora aparecendo na frase, então ele traz o pronome para antes do verbo. Isso é a próclise. Quando há um pronome indefinido, né, esses pronomes que não indicam com precisão os substantivos, tudo se transforma. Então, eu tenho aqui um pronome indefinido, ele traz o pronome oblíquo para antes do verbo. Quando a gente tem conjunções subordinativas, né, quando e o que aparecem aqui, eles também obrigam o pronome a vir para antes do verbo. Agora nós vamos ficar atentos às regras de uso da ênclise. Na verdade, são poucas, né? A ênclise é esse caso em que o pronome vem depois do verbo. Esse tipo de colocação pronominal é a posição normal do pronome na língua culta, ou seja, é o que a gramática aceita, né? A gramática diz que a gente não pode iniciar a frase com pronome oblíquo. Por isso que lá no poema do Oswald de Andrade, ele começa dizendo, dê-me um cigarro, porque em língua portuguesa, a regra gramatical diz que nós não podemos começar a frase com pronome oblíquo, dizendo, por exemplo, me dê o cigarro, né? Em vez de dizer, me empresta o apontador, a norma culta diz que nós deveríamos utilizar a forma empresta-me ou empreste-me o apontador. Então, quando é que a ênclise vai acontecer? A primeira regra é, sempre que o verbo estiver iniciando a oração, porque a gente não pode iniciar a frase com pronome oblíquo, quando o verbo estiver no imperativo, ou então após pausas marcadas por sinais de pontuação. Aqui, por exemplo, a gente tem, como entrou em férias, vírgula, pediu-me para entregar o documento. A vírgula, ela marca uma pausa entre as duas orações, é como se aqui estivesse iniciando uma nova oração e a regra diz que eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo antes do verbo, tem que ser depois. Aqui a mesma regra, discutiu-se muito a questão naquela oportunidade. Não pode iniciar com pronome oblíquo, então ele vai para depois do verbo. Essas são as regrinhas básicas de ênclise. A mesóclise, ela já até caiu um pouco em desuso, porque ela é muito utilizada em textos extremamente formais, num nível de formalidade muito alto, especialmente em textos da área jurídica, e a gente encontra ainda também em textos bíblicos, né? A mesóclise é quando o pronome vem dentro do verbo, no meio do verbo, como está acontecendo aqui. Ela vai ocorrer em duas situações, com o verbo no futuro do presente ou com o verbo no futuro do pretérito. Aí eu tenho aqui, a cerimônia realizar-se-á no salão principal. É a mesma coisa que dizer, a cerimônia se realizará no salão principal. Só que eu não posso colocar esse se aqui, de acordo com a gramática, porque não tem palavra atrativa para obrigar a próclise. E eu não posso colocar depois, porque não houve nenhuma pausa aqui e nem houve, e o verbo não está iniciando a oração. Então, o mais adequado é colocar o pronome aqui no meio do verbo, até porque esse verbo está no futuro, né? A cerimônia será realizada no salão principal, a cerimônia realizar-se-á no salão principal. Então, esse se aparece aqui no meio do verbo, já pegando aqui o finalzinho, né? Dividiu esse finalzinho do verbo e colocou o pronome no meio. O diretor convocar-nos-ia para o evento, é o mesmo que o diretor nos convocaria para o evento. Não pode ser esse nos aqui, pela gramática, porque não tem palavra atrativa, e nem pode ser uma ênclise com pronome depois do verbo, porque não está iniciando a frase, né? E nem houve pausa marcada por sinal de pontuação. Então, ficaria o diretor convocar-nos-ia para o evento, aparecendo também no meio do verbo. A gente encontra isso lá no texto bíblico, né? Quando Jesus diz assim, dar-te-ei a coroa da vida. É o mesmo que dizer, te darei a coroa da vida. Mas eu não posso dizer, te darei, dizer eu posso, né? Estou falando de gramática. Gramaticalmente falando, eu não posso colocar, te darei a coroa da vida, porque eu não posso iniciar a frase com pronome. E nem posso dizer, darei-te a coroa da vida.
Ah, professora, mas aqui agora o pronome está depois do verbo. Está, só que o verbo está no futuro. E quando ele está no futuro, então é obrigatório utilizar a mesóclise. E como é que é feita essa mesóclise? A forma no futuro é darei. Houve uma divisão aqui no finalzinho do verbo e foi colocado o pronome aqui entre o radical do verbo e a desinência. Então, é dessa forma que a gente constrói o futuro. Aqui eu tenho uma tirinha, né? Vou ler para vocês. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Você percebe que ele está usando o pronome sempre depois do verbo, né? Observe essa fala, essa e essa outra. Nunca deixe-me. Aí ela diz, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Então a gente vai tentar perceber aqui qual foi o erro, né? Se ela diz que dá para acertar o pronome, é porque houve algum erro. Que erro foi esse? Em qual desses três balõezinhos a pessoa utilizou o pronome balõezinhos, né? A pessoa utilizou o pronome de maneira incorreta. É isso que vocês vão verificar. E aí eu trago aqui algumas questões para que vocês respondam, né? Questões de interpretação de texto, também questões a respeito da escrita gramatical dessa tirinha. E trago ainda algumas frases para que vocês completem. Que Deus abençoe. E eu quero colocar o pronome ti. Eu vou dizer que Deus te abençoe ou que Deus abençoe-te. Aí você tem que lembrar que essa frase expressa um desejo. É próclise, é ênclise ou é mesóclise? Eu vou usar o pronome antes ou o pronome depois? No caso, eu só coloquei exemplos com próclise e ênclise, tá? Sei que não mereço, sei que não te mereço ou sei que não mereço-te? Aí você vê que bem aqui tem uma palavra de valor negativo. Então, você vai observar essas situações e vai colocar o pronome na posição correta. Eu prostro-me aos teus pés ou eu me prostro aos teus pés? Nunca vou perdoar, nunca vou te perdoar ou nunca vou perdoar-te. Aí você observa que tem palavra negativa. Esqueça que eu existo. Se esqueça ou esqueça-se. Observe que o verbo está começando a frase. Diga a verdade. Me diga a verdade ou diga-me a verdade. O verbo também está começando a frase. É próclise ou é ênclise? Vou lhe dizer umas verdades ou vou dizer-lhe umas verdades? Esqueci de avisar que vou chegar tarde. Me esqueci ou esqueci-me? Quem contou isso? Quem te contou ou quem contou-te isso? Aqui tem uma interrogação, tá? Vou colocar depois. E sempre amei. Sempre te amei ou sempre amei-te? Observa que nesse aqui tem um pronome, é uma frase interrogativa, e aqui tem um advérbio. Então, vai ser próclise ou vai ser ênclise? Esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês resolvam aí as atividades e a gente se encontra na nossa próxima aula.